Oi, hoje eu vou deixar para vocês um filme que está na plataforma da Netflix que chama A Morte e Vida de Charlie. É uma mãe e dois filhos, dois meninos. Eles praticam iatismo. Eles são muito unidos. O mais velho tem uma diferença de idade até elevada, mas eles são muito, muito amigos. Um dia eles sofrem um acidente e são socorridos pelo corpo de bombeiro e os dois vêm. Morreu na hora, o mais novo. O mais velho, ele teve uma parada cardíaca, mas ele foi ressuscitado, voltou à vida com a ajuda de um bombeiro. Esse bombeiro tinha no pescoço um crucifixo, uma medalha de São Judas Tadeu. Aí passa a hora do velório do menino, do irmão dele, o mais novo, e ali na hora de enterrar o irmão, ele sentiu muito agoniado, ele sentiu desesperado, e ele sai correndo dentro de uma mata, um bosque. Nessa corrida, ele encontra o irmão e o irmão conversa com ele e fala: vamos treinar e tal. E ele falou: sim, vamos combinar o seguinte. Porque enquanto ele tinha vida, quando eles praticavam o iatismo, lá na cidade onde eles moram, na beira-mar, é um porto. E todos os dias há uma sirene que toca. Aquela sirene significa que tem navios partindo, ou veleiros, ou navios chegando. E ali naquela hora, no bosque onde ele encontra o irmão, eles combinam que todos os dias, quando soasse aquela sirene lá no porto, ele ia, faça chuva ou sol, ele ia jogar com o irmão. E ele foi. A mãe, pela perda do filho, ela mudou de cidade, foi embora, e o menino não. Ele ficou. Ele era promissor, ele tinha ganhado uma espécie de um trabalho no serviço militar, alguma coisa assim que eu não estou lembrando, mas ele abdicou de tudo. Ele arrumou um serviço no cemitério, ele era o coveiro do cemitério. A mãe foi embora e ele ficou ali naquela cidade, ele deixou tudo para trás para poder encontrar o irmão todos os dias, a hora que tocava aquela sirene. Tem uma passagem de tempo aonde passou 5 anos. E na cidade ele era tido como doidaço, ele não batia bem da cabeça, porque ele morava no cemitério. E lá no cemitério é até engraçado, ele cuida de tudo e ele briga sempre com os gansos. Lá tinha uns gansos que vão e faz cocô nos túmulos e estraga os túmulos, suja. É interessante essa parte dele lá no cemitério. E ele tem amigo também que partiu, que foi para o exército quando ele também foi chamado, e esse menino morreu na guerra. Ele tem essa capacidade de ver e conversar com os mortos. Ele viu o amigo falou: ainda bem que você não foi e tal, porque ele havia morrido lá na guerra, nesse combate. Enfim, essa história vai desenrolando, esse menino morando no cemitério, indo encontrar o irmão, toda a tarde ele ia, quando tocava a sirene, eles treinavam os dois, eles tinham brincadeiras e coisa que eles faziam sempre, indiferente que se tivesse chovendo ou não. Nessa cidade tinha uma mocinha que praticava iatismo e ela gostava desse cara. Ela tinha uma admiração, ele também gostava dela.
O pai dela havia morrido, tinha o cemitério que ela sempre ia lá para limpar o túmulo do pai, enfim. Esse menino que mora no cemitério, que é o coveiro, ele tem um amigo que trabalha lá com ele. E um dia ele andando na rua, ele encontra aquele bombeiro que salvou a vida dele. E o bombeiro fala: Que bom que eu encontrei você, lembra de mim? E ele fala: Não, lembra que você morreu e eu te ressuscitei e tal. E ele: Ah, sim, mas meu irmão acabou vindo a óbito e tal. E o bombeiro fala: Não, se você voltou da morte para a vida, você tem um objetivo. Deus não faria isso gratuito. Você voltou por causa de alguma coisa que você tem que fazer aqui ainda na Terra. E com o passar dos dias, ele se aproximou daquela menina, ele admirava o barco dela que ela tinha, era um veleiro que ela fazia travessias, essa coisa toda. E um dia ela foi para nenhuma dessas competições e o tempo não estava bom. O tempo estava, era sinal que vinha tempestade, que poderia, não seria bom que ela saísse do porto. Mesmo assim, ela quis ir para testar o veleiro dela. E ela foi. Nessa ida que ela foi, ele teve a visita dela na casa dele. Ele escutou batendo na porta, ele encontrou com ela, eles jantaram, eles tiveram uma noite de amor. E na porta da casa dele, lá no cemitério onde ele morava, tinha um bilhete escrito assim: Me encontre. E ele, nessa história toda, saiu no outro dia, quando ele estava procurando pela menina, e ele tinha um encontro com ela, e era o mesmo horário que ele ia encontrar com o irmão, que ele ia jogar lá com o irmão. Ele estava indeciso o que fazer, se ele ia lá no irmão, se ele ia encontrar a menina. Nessa coisa toda, ele tinha passado uma noite com ela, e eles tinham brincado, tinham corrido, e ele passando ali pelos cais, ele viu uma notícia que aquela menina havia desaparecido no mar. E ele falou: Como assim? Eu estive com ela essa noite. Ele ficou pensando: Que história é essa? Como que pode acontecer isso? Eu estive com ela. Ela ficou aqui, a gente tomou vinho, a gente tivemos uma noite de amor. E como? Aí ele conversou com um amigo dele, falou para um amigo dele: Olha, ela tá viva, não pode ter um bilhete dela lá na minha porta falando para me encontrar com ela. Não, mas essa noite teve uma tempestade muito forte, ela deve ter morrido, o barco veio a pique. Enfim, ele colocou na cabeça que ela estava viva. Ele falou: Não, ela tá viva, eu vou procurar por ela. E assim foi feito. Ele saiu, ele, aquele amigo que trabalhava com ele lá no cemitério, e um cara que era o velejador, aquela pessoa que coordena a viagem da menina. Eles foram junto procurar. E esse lugar onde ele achava que ela poderia estar, porque ele sonhou com aquilo, ele viu aquilo, era um lugar de águas muito bravas, era um lugar de pedras, e era um lugar muito difícil. Com tempestade, então, seria impossível. E a água muito gelada. Mesmo assim, ele mergulhou e ele procurou o barco, achou o barco dela que tinha vindo a pique. E ele não falou: Não, não, ela está viva. E ele saiu procurando, encontrou ela. Ela realmente tinha sofrido um acidente, ela estava entre a vida e a morte, ela poderia morrer de hipotermia porque estava muito frio. E ele, quando ele encontra com ela, ele tira a roupa dele e abraça ela, leva o calor do corpo dele para ela. E
Aqueles que ficaram no barco, o amigo dele e a outra pessoa, pediram socorro para o médico. Então, quando ele estava lá tentando passar o calor do corpo dele para a menina, vem um helicóptero e resgata ele. Os dois vão para o hospital e o que que acontece? A menina não morreu, como ele sabia que ela não tinha morrido. Ele se recuperou, mas ele estava em falta com o irmão. Ele falou: e eu deixei meu irmão, aquele horário de ir lá ver meu irmão, para eu salvar a menina. Mas ele foi lá, chegou lá e a menina, o irmão não estava lá mais. Mesmo assim, ele sentia a presença do irmão. Ele falou para o irmão: me desculpa. E papapá, e eles conversaram. E o irmão passava em pensamento para ele, dizendo: não, eu estou bem, siga a sua vida, eu estou num lugar melhor. E mostra o irmão ir caminhando e desaparece. Enfim, o filme termina desse jeito. Ele fica com a mocinha, eles vão velejar, eles vão velejar os dois. É, ele muda a vida dele, ele começa a ter esperança porque ele tem um amor, ele tem um objetivo. Então é um filme muito interessante, é um filme muito bom que dá para você pensar, para você falar, mas o que está acontecendo? Que história é essa? Como assim? Então tem essa coisa dos vivos, dos mortos, porque ele não morreu, porque ele voltou. Enfim, o filme termina desse jeito. É um bom filme, tá na plataforma da Netflix. A Morte e Vida de Charlie. É um filme que eu recomendo. No mais, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, veja meus outros vídeos que estão aí. Tem filmes muito bons, tem documentários, tem reality. No mais, muito obrigada. Tchau, tchau.